Mais uma vez, amigo gringo e Karina Cici respondem. Pessoal, é mais um vídeo que estamos gravando em São Paulo. E enquanto estou aqui, adoro gravar com outros YouTubers. Como recebemos muitas dúvidas de inglês e eu não sempre sei responder, então convidei para ajudar hoje a Karina Fragoso. Karina, bem-vinda. Como chama seu canal? Karina Fragoso mesmo. Muito criativo. Super, né? Mas o título é English in Brazil. Ah, tá. Ok. Então, a Cici vem mais tarde para ensinar um pouco de chinês, Isso, ok? vamos aprender. Mas vamos lá para a primeira pergunta de hoje, que é da Anne, não sei, Anne F.A., que perguntou: amigo gringo, parece que girlfriend, além de significar namorada, pode significar amiga. É verdade? Notei isso em alguns filmes e também no dicionário em inglês. Mas como diferenciar se quer dizer amiga ou namorada? Eu acho que não tem diferença, né? Não tem diferença... Girlfriend é girlfriend. É difícil saber. É difícil saber, mas acho que pelo contexto É mesmo, só né? pelo contexto. Please meet my girlfriend. Ah, isso é sua namorada. Tá. Mas se alguém fala, tipo, I went with my girlfriend to the store, fui com minha amiga para a loja. Mas é difícil, né? Porque a gente associa muito girlfriend à namorada, né? É, exatamente. E até é um pouco esquisito em inglês falar isso. E só mulher pode falar. Não Homem posso que fala girlfriend tá falando da namorada. Sim, e eu não posso dizer que um amigo homem é um boyfriend também. Ou posso? Não. Boyfriend é boyfriend. Então, para finalizar, ok, girlfriend Tá. é namorada, mas pode ser amiga, mas só mulher ou homem gay pode usar girlfriend para querer dizer amiga feminina. Tá, e não tem diferença no acento. Um é girlfriend, um é girlfriend. Não tem nada disso. Não, no tom talvez. My girlfriend Tá. e my girlfriend. Alright. Ok. Agora, a Gabriele Lindsay, do Rio de Janeiro, não sei se ela escreveu certo o nome dela, mas tudo bem. Difícil. Escreveu como é a pronúncia da palavra teatro em inglês. Como falar isso? Ponto de interrogação. Interrogação, 8 vezes. Nossa, ela escreveu, para mim é muito difícil. A dúvida é muito grande. É muito então muitos pontos de grande. interrogação. Nossa, 8 pontos. A gente tem que responder. Bom, a pronúncia é com aquele som de TH que pode ser um pouco difícil pro brasileiro, né? Só coloca a língua atrás dos seus dentes numa parte que se chama alvéolos. Alvéolos? Por isso ela está aqui. Eu não tenho nem ideia do que é isso. Para mim é só pronunciar theater. É E daí? theater, né? É muito natural. Mas então, só coloca a língua aqui atrás do dente, né? E vai, theater. E já que vocês sabem pronunciar, pode pronunciar meu nome de verdade, que é Seth. Mas pode também me chamar de Seth. Ok. Agora a próxima pergunta é de Ana Paula Rosa, que escreveu: aqui no Brasil, a comida chinesa é vista como suja. Além disso, as pessoas têm medo de que as comidas sejam feitas de cachorro ou gato. A percepção em Nova York é diferente da brasileira? Essa pergunta não é para você. Não, tchau. Agora eu vou responder. É a Cici que vai responder. Ela tem um canal legal se você quer aprender sobre a China, sobre chinês. O canal chama Pura Muralha. Pula Muralha. Essa pergunta é interessante, porque eu acho que é um preconceito que muitas pessoas têm dos chineses, da comida chinesa. Já muitos brasileiros no New York falaram: eu não vou comer em Chinatown. Eles são muito sujos. Nossa, isso me parece um pouco ofensivo. Como você reage? Você mora aqui no Brasil. Como você reage com essa atitude? E é verdade? Então, eu acho que a comida também é muito diferente. Então, comida chinesa tudo é refogado. Você precisa um fogo, precisa um óleo, precisa lavar uma verdura, né? Mistura um refogado. Então, e também a cozinha no restaurante chinês, você pode ver direto. Aí você vendo pessoa lavando, cozinhando, cortando, você acha suja. Então, não é verdade que comida chinesa pode ser... Eu não sei, porque aqui no restaurante brasileiro eu nunca vi cozinha. Tudo é fechado, não sei, talvez
Tá vendo? Que você pode ver eles cozinhar. Agora, eu como em Chinatown, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que todo mundo deve... Eu acho que simplesmente, quando você é algo diferente, higiene é uma coisa de cultura. A gente só toma banho uma vez por dia. Os brasileiros tomam banho 15 vezes por dia, né? Então, tem que aceitar um pouco da diferença. E se parece mais suja, eu não acho que é. Eu nunca fiquei doente comendo na comida china. Nunca na minha vida. Ela é muito simpática, mas vou jogar ela fora. Agora, o Ben Warnick. Ben Warnick seria... O Ben Warnick, né, em português. O Ben Warnick escreveu, amigo gringo lá, tem uma dúvida sobre preposição. Nossa, muito difícil preposições. É muito difícil, até pra falantes muito avançados. Ok, ele quer saber por que é bacon, egg and cheese on a roll? Se os ingredientes estão dentro do roll, não seria in a roll? Obrigado. Agora, bacon, egg and cheese, isso vem do nosso vídeo que é sobre café de manhã. Bacon, egg and cheese on a roll é bacon, ovo e queijo, um pão assim. Sim. Mas é verdade, é uma pergunta interessante, né? Muito interessante. Faz sentido, Porque né? não se é for pensar. on, você não vai colocar isso on, você coloca isso in. Mas se a gente pensar, você tem o pão, aí você coloca as coisas on, em cima um de outro. Aí o último vai ser um pão pra fechar. Exatamente. Se pensar assim? Eu trouxe aqui, vou fazer uma demonstração. Na minha geladeira em casa só tinha um pouco de queijo e isso. Jesus. Ah, nossa. Se você pede cheese on toast, tô errado, né? Se você fala cheese on toast, é assim, eu coloco o cheese on toast e fecho. E posso yummy. tirar o plástico, mas... Melhor. Agora, se você pede cheese in toast, ele vai colocar como? Não vai funcionar. Gente. Então, como instruções para a pessoa, é bom falar on toast. E detalhe, essa regra é para todos os pães. Se você pede sanduíche, é sempre turkey on white bread. Seria tipo peru no pão de forma. Então tem uma regra pra pães, né? Pães. Assim como tem pra meios de transporte. Então eu posso pensar, por que eu falo on a bus se eu tô dentro do ônibus? Porque a regra é que eu estou de pé dentro desse meio de transporte. Nossa, ok, eu não So sabia. you get in a car, porque você não pode ficar de pé. Mas você pode ficar on the car, só que é On meio the car, perigoso. mas daí você tá lá em cima do carro, né? Tá. Mas on a bus significa dentro do ônibus. Então, assim, são muitas regras e é um saco estudar isso. E não tem uma regra só. Não tem. Pão, então, é on. E car é... In. E ônibus é on. E avião? I'm in the plane, I'm on the plane. On é melhor. On, porque você pode ficar em pé dentro do avião. É verdade. Ok. Louco, né? Ok. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. No canal English in Brazil, Karina Fragoso. e no canal... Pula mulher! Gostei. E agora sua aula de norueguês, todos vão tentar ajudar nisso. Vamos. Vem de uma pergunta da Vivian Cavalcante, que quer saber, amigo gringo, às vezes vendo filmes escuto as expressões taxi e cab. Qual a diferença? Qual a diferença? Você sabe? Eu acho... Bom, Ok. eu acho que nenhuma, né? Não sei, Nenhuma é a mesma diferença. coisa? Taxi e cab, a mesma coisa. Eu acho que Mas cab... qual é mais usado, assim? Cab é um pouco mais informal e taxi é mais formal. Ok. Mas significa a mesma coisa, sabe? Por quê? Porque a palavra inteira é Taxi cab. taxi cab. De onde vem essa palavra taxi cab? Cab vem daqueles veículos de cavalo, não é? Como é que se chamava mesmo? Cabriolet. É, algo assim. Então, aí quando surgiu o taxímetro, taximeter, De taxa, realmente, eu acho. de taxa, eu acho, né? Aí, Botaram juntos. Já botaram juntos. Taxi cab. Última coisa, como falar taxi em chinês? 出租车 Nossa, facinho. ou não, pode falar tiche, que veio de táxi. Tá vendo? Tiche. É, Obrigado! See you Foi legal later. o vídeo! Bye. 再见。